Amém, vamos orar. Que Deus nos ajude nesta manhã, nos abençoe, nos oriente e nos dirija naquilo que estamos aqui a fazer. Senhor, nós oramos, Pai, para que a Tua presença encha este lugar, Senhor, para que os nossos corações sintam o Teu conforto, o braço forte do Senhor, amparando-nos agora, Pai, enquanto queremos virar as nossas atenções para a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Olha por nós, Pai, ajuda-nos, Senhor, orienta-nos, dirige-nos, auxilia-nos agora, enquanto queremos, Senhor, focar completamente em Ti, Senhor, e queremos olhar para a palavra, para o maná deste dia, e queremos extrair o sumo celestial. Queremos, Pai, ser alimentados do manjar celestial nesta hora, Pai. Senhor, ajuda os que aqui estão, Senhor, que foram fiéis, que foram firmes na fé e na convicção, naqueles que têm, Senhor, essa esperança dentro deles, Pai. Aqueles, Senhor, que vivem por uma fé inabalável, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, como cristãos, como crentes que somos, Pai. Enquanto estamos aqui, Senhor, enquanto queremos manifestar a semente que está em nós, Pai. E queremos, Senhor, manifestar em ações de graças, em louvores a Ti, Pai, em sinceridade, em dedicação e oração, Pai. Senhor, oramos, Pai, para que Tu tomes, Senhor, o controle, para que toda a palavra seja uma ação de graças que te traga honra e glória, Pai. Senhor, abençoa os ouvidos para que ouçam e tira, Senhor, o vaso de barro da frente. Antes, Pai, usa-o para Teu proveito, para aquilo que Tu tens definido, para aquilo que Tu queres trazer hoje, Pai. Manifesta, Senhor, em nós essa predestinação, Pai. Esses vasos de honra, Pai, que Tu escolheste. Senhor, que a Tua palavra seja inspirada, Senhor. Traga, Pai, algo de bom, Senhor, para nós. Traga crescimento, traga maturação, Senhor. Traga entendimento, Senhor. Traga fé, traga cura, Senhor. Traga libertação, Senhor. Orienta-nos, dirige-nos, auxilia-nos agora, Pai, enquanto estamos aqui para entregar a Ti o nosso melhor, Pai. Tudo aquilo que nós podemos ser, tudo aquilo que nós podemos fazer, todo o nosso ser, todas as forças que estão em nós, nós queremos dedicá-las a Ti, Senhor, agora. E daqui em diante, Pai. Senhor, permita-nos dedicar as nossas vidas, mais uma vez, de novo, com ainda mais força, com ainda mais energia, com ainda mais dedicação, para que o Teu nome seja louvado, engrandecido. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Enquanto nós estamos de pé, vamos abrir em Apocalipse capítulo 11 e vamos ler o versículo 15, só o versículo 15. Apocalipse, o último livro, não é? Da Bíblia. E vamos ao capítulo 11. Ok? Certo? E o versículo 15, só um versículo. Então diz: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Amém? Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura da palavra. Amém? Podem sentar. Nós sabemos que pelo calendário este ano terminará amanhã, mas nós já estamos treinados para saber que tudo isso não passa de um calendário. Portanto, nós somos as mesmas pessoas, nós temos o mesmo comportamento, nós temos a mesma cultura, nós vamos à mesma igreja, o calendário é que é diferente, deitamos um fora e arranjamos um novo. Okay? Nada de novo realmente acontece. Eu lembro-me, o ano passado, também por esta altura, falávamos aqui daquelas resoluções que as pessoas fazem de ano novo e duram até ao dia 2 de janeiro e acaba aí.
no próximo ano vou comer de forma saudável, vou fazer exercício. E tudo isso morre no dia 2 de janeiro. Tudo isso acaba. E voltamos a ser exatamente as mesmas pessoas. Okay? É como aqueles calendários antigos que se rasgava uma página. Então é só isso que significa. Eu realmente acho que Deus não tem muita consideração o nosso calendário, eu acho, porque tem sido moldado pela ciência, pelos imperadores, pelos papas, e eu acho que Deus não se importa muito com esse calendário que nós usamos. Para nós é apenas para nós sabermos onde é que estamos a pisar. Portanto, há sempre quem diga, o próximo ano é que vai ser, o próximo ano é que, se calhar, de certeza que alguma coisa vai acontecer, de certeza que vai acontecer já dia 1. Acontece sempre qualquer coisa. Mas eu, por acaso, tenho algum receio em estar assim a dizer essas coisas, que 2019, porque 9 mais 2 dá, menos 2 dá 7 e depois vai 1. Tudo bem, mas eu acho que Deus realmente não tem grande consideração este nosso calendário. Mas hoje o meu tema será: qual é esta invasão? Esta invasão. E eu queria falar para nós termos alguma consciência de algo que anda a crescer no mundo. Nós sabemos o que é, nós damos conta, nós vemos isso a acontecer. Mas se nós às vezes voltarmos atrás e percebermos a raiz das coisas, nós conseguimos lidar melhor com a situação. Por exemplo, algo que nós conhecemos muito bem, estas coisas de, que às vezes vêm sobre as pessoas, de depressões e tal. Se nós percebermos que há um espírito, o mundo conseguiria lidar muito melhor com essas coisas. Se nós soubermos que por trás da doença há um espírito, o mundo conseguiria lidar muito melhor com isso. Se nós percebermos que por trás dos vícios há um espírito, atrás dos maus comportamentos há um espírito, nós conseguiríamos, o mundo seria muito mais eficaz no tratamento dessas coisas. Ok? Porque a igreja do Deus vivo é o sítio mais eficaz para o tratamento dessas coisas. Porquê? Porque nós vamos à raiz do problema. E todo médico que faça um diagnóstico, ele sabe que descobrindo, com um diagnóstico certo, descobrindo a raiz, eles sabem o que é, como é que se trata, ou se não há tratamento. Eles sabem que se conseguirem entender a raiz do problema, toda a ciência busca a raiz do seu problema, a matemática busca a raiz, a biologia busca a raiz, a genética, etc. Eles sabem. E aqui, quando nós estamos aqui a tratar de coisas espirituais, coisas do reino de Deus, Deus também busca a raiz. Deus quer nos levar à raiz do problema. Muitas vezes o profeta, nas filas de oração, ele ia lá atrás, algum problema que aconteceu, e ele dizia, foi aí que começou. Essa dor que tem, foi um acidente que teve, que provocou isso. Esse problema de coração, ele dizia, não é um problema de coração, é um problema nervoso que provoca algo no estômago e essa acidez sobe ao coração. Ok? Nenhum médico chegava lá. É preciso ir à raiz do problema. Principalmente às vezes pessoas, eu lembro-me de um caso, ele conta muitas vezes. Então esta jovem era casada, então sentia-se a enlouquecer, sentia-se a perder a mente, a perder o controle das coisas. E o profeta, uma vez ela foi à sua casa, porque ela conhecia a sua esposa, e ele tentou falar com ela, ver onde é que estaria o problema, porque ele tinha uma forma de ver essas coisas. Ele estava a falar com ela e nada estava a acontecer. Você vai à igreja, vou, um pouco como o jovem rico, não é? Tudo que eu posso fazer eu faço, eu ensino na escola dominical as criancinhas, eu vou à igreja, o meu marido é diácono, tudo parecia direitinho, até que ele conseguiu, pela inspiração, pela visão, ver onde é que estava o problema. E ele viu assim um carro a andar e ele disse, alguma vez teve um acidente de carro? E ela disse, não, nunca tive um acidente de carro. E ele depois aquilo desenvolveu, a visão cresceu. E ele vê este carro e um comboio a passar a alta velocidade, quase bate neste carro. E depois ele vê dentro do carro e lá está ela com outro homem. E ele perguntou,
o seu marido por acaso não é assim, assim, assim? Ah, não. Pois é, porque você estava naquele sítio, àquela hora, com outra pessoa, enquanto o seu marido foi para a guerra, ou qualquer coisa assim. Ou estava para fora. Já não me lembro dessa parte. E ela quase que desmaia na cadeira. Como é que é possível? Ninguém sabe disso. Eu já pedi perdão a Deus e Ele diz, não interessa. A relação, a quebra do compromisso foi entre você e o seu marido, não foi entre você e Deus. Você tem que ir e falar com o seu marido e resolver. Eu não posso. Vai destruir a minha casa. Vai arruinar a minha família. Vai pôr os meus filhos na rua. E ele diz, não interessa. Eu não posso fazer nada enquanto não resolver isto. Eu não posso fazer nada. Não adianta orar por si. Tem que tratar deste problema primeiro. E ela estava desesperada e a chorar, até que ele disse, já agora, o seu marido há 2 dias atrás foi com a secretária também. E ela, o meu marido é diácono. E ele disse, não admira que o pastor lá não consiga fazer nada com aquela igreja, da maneira como as coisas estão. Então eles, depois a história tem um final feliz, eles reencontram-se, resolvem esta questão. Mas o meu tema também não é este. Mas o meu tema é, qual é esta invasão? Isto foi só um parênteses. Qual é esta invasão? Nós vemos aqui a Escritura, e a Escritura não pode ser quebrada. A Escritura é dizer que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Amém? Hoje não são. Nenhum deles, ok? Então, na mensagem, a preparação de Deus não está nessa folha ainda. Já vai estar daqui a bocado, mas esta parte ainda não está. Ora, o profeta disse assim, eu vou ler algumas coisas hoje só para nos levar a um ponto em que eu queria levar as pessoas hoje. Ok. Então, o profeta diz assim, Deus tira o seu homem da terra, mas Ele nunca tira o seu espírito. Ok? Da terra. Se esse espírito, com letra maiúscula, saísse da terra, a terra acabava. É por isso que esta noite nós temos guerras e problemas e coisas assim. Este mundo, todo o país, toda a nação é dominada por Satanás. E ele diz, nunca ouvi muitos améns quando digo isto, mas é verdade. E ele acrescenta, assim diz o Senhor. Amém? Todo o país, toda a nação na terra é dominada por Satanás. Satanás, depois ele vai buscar a Escritura que fala isto. Satanás pegou em Jesus, levou ao alto do monte, mostrou-lhe, diz o profeta, os Estados Unidos, os reinos do mundo. E disse, são meus, eu faço com eles o que eu quiser. Ok? Portanto, hoje, esses países que estão aqui representados, nós temos o Reino Unido, Venezuela, Portugal, todos eles são dominados por Satanás, ok? Mas, um dia destes, haverá uma rocha cortada do monte. Vamos abrir Daniel capítulo 2, para ver quando é que estes reinos passarão a ser do nosso Senhor. Daniel capítulo 2, hoje é o dia de Daniel, não é? Daniel capítulo 2, 34, 35. Esta é a visão que Daniel tem da cabeça de ouro, do peito de prata, das coxas de cobre, pernas de ferro, e nos pés era uma mistura de ferro e de barro, ok? Lembram-se disso? Ok. Pronto, o rei teve um sonho, mandou matar toda a gente porque aqueles sábios não serviam para nada. Daniel disse, calma o rei, há um Deus que pode resolver isto. Pronto. Então, aliás, é baseado nesta escritura que o profeta diz, é assim que se interpreta um sonho. O profeta diz, para se interpretar um sonho, o interpretador tem que ter o sonho também. E ele diz, ele fala para a igreja, o profeta conseguia interpretar os sonhos quando isto acontecia. E ele disse, vocês que vêm interpretar o sonho, eu não dou logo a interpretação, porque eu espero que Deus me mostre. E às vezes ele dizia, até há detalhes que vocês não me contam, e eu depois venho e digo, mas no sonho também não havia isto e aquilo, ok? Pronto, baseado nesta escritura, ele diz, é assim que se interpreta sonhos, como Daniel fez. Portanto, o rei não contou o que era,
Ele foi, orou e durante a noite teve o sonho e a interpretação. Ok. Pronto, versículo 34 então. Estavas vendo isso, Daniel a falar para o grande Nabucodonosor. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como... Portanto, nós sabemos que esta estátua representa reinos do mundo. Ok? E então ele disse, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. A seguir a ti virá um reino inferior, prata. E depois, nós sabemos, hoje, estamos nestes pés, em parte de barro, em parte de ferro. Ok? Então ele disse, cobre, prata, ouro, os quais fizeram como a pregana das eiras do estio, e o vento os levou, fizeram-se como poeira, e o vento passou e levou-os. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. O versículo 44 diz, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Portanto, aquele que nós lemos em Apocalipse 11, ok? Portanto, esta pedra vai esmagar estes reinos e as suas unções e os seus espíritos, ok? Os espíritos não morrem, mas estes vão morrer nesta altura, ok? Ok, então, portanto, nós temos reinos, há espíritos, há poderes por trás deles a trabalhar, esses espíritos não são celestiais, ok? São espíritos do engano, são espíritos, o que nós chamamos mundanos, do cosmos, ok? São espíritos de erro, são espíritos de guerra, são espíritos de crueldade que governam este mundo. Ok. Então, o profeta diz, ele já falou de quando era um rapaz, ele diz, eu li, e ele diz o nome do autor, Edgar Rice Burroughs, qualquer coisa assim, Tarzan dos Macacos, era o nome do livro, ok? Ele disse, eu li o livro, e eu peguei num vestido da minha mãe, ou num pano da minha mãe, e ele diz, ela está aqui esta noite, estante parentes, ela está aqui esta noite, e às tantas ainda me vai dar umas palmadas por causa disto. E eu vivi numa árvore durante quase 6 meses, por ler o livro Tarzan dos Macacos. E depois ele diz, portanto, ele pegou no pano da mãe e fez lá aquela coisa que Tarzan tinha, não é? Aquela tanga, e andava nas árvores. Depois ele diz, eu li o Ranger, Lone Star Ranger, isto havia aqui há uns tempos, já não me lembro qual é o escritor, Zane Grey, pronto, isto era banda desenhada. Ele disse, eu li e digo-vos que peguei na vassoura da minha mãe e andei com ela até se desfazer, porque era o cavalo que eu usava, amém? Andava com aquilo à volta da casa. Ele diz, aquilo que você lê, é por isso que hoje há tanta delinquência juvenil. Eu estava a estacionar o carro no parque de estacionamento aqui e um homem disse, pregador, o que é que vai fazer com estes miúdos, com esta delinquência juvenil? Uma pergunta. E eu disse, cortem, acabem com esta vulgaridade na televisão, ou seja, estas coisas nuas e mau palavreado e crimes e etc. Esta nudez toda. Ele disse, acabem com essas coisas na televisão, tudo isto assim, e façam. E agora eu queria que focássemos nesta parte que ele diz. Portanto, acabem com essas coisas na televisão, todas estas coisas deste género, e façam com que este espírito comunista comece a sair, e ele vai sair. Ok. Eu queria que nós, nesta manhã, percebêssemos o que é que os comunistas têm a ver com isto. Ok? Porque não foi o PCP que foi lá colocar isto na televisão. Ok? Ele está a falar de outra coisa. Certo? Não foi o Partido Comunista que foi lá meter aquilo na televisão. Ok? Ele está a falar de outra coisa. E o problema, as traduções têm que
tem que ter cuidado, e são muito importantes nestas coisas, porque nós temos que perceber que às vezes o profeta usava certas palavras para se expressar, para se explicar. Ok? Portanto, ele está a dizer, tirem estas coisas da televisão, este tipo de coisas, peguem nesse espírito comunista e ponham-no a andar, e ele vai embora. Mas enquanto as crianças têm isso neles, têm isso aparafusado nelas, okay? É este termo que ele usa, veem isso em casa, veem isso com o pai e com a mãe, vão à escola, comportam-se de forma sem pudor e tudo assim. Como é que uma igreja consegue resolver isto? Uma só. Como é que uma igreja só consegue fazer isto? O comunismo é um espírito, não é um país, é um espírito. E é um espírito que está a começar a comer a América. Okay? Está a comer as igrejas. Está a comer as escolas. Está a comer os indivíduos. E o comunismo é aquilo que vai dar cabo disto tudo. Ok? Ok, mas o comunismo nunca foi nada forte na América. Ok? Que eu saiba, até nem há nenhum partido comunista lá. Se há, não tem expressão. Ok. Portanto, obviamente, muito menos nos anos 50, tinha. Obviamente que ele está a falar de outra coisa. Obviamente que ele está a falar no espiritual. Então, há alguma coisa no partido, na inspiração comunista, que anda aí no mundo hoje. Ok? Obviamente. Há qualquer coisa ali. Há qualquer inspiração nessa ideologia que em certos países se foca num partido e governa e manda, noutros está escondida. E está a comer. E nós sabemos que o que acontece na América espalha-se pelo mundo. Portanto, se aconteceu na América em 50, hoje está no mundo todo. Ok? Pronto. Porque estas coisas propagaram-se pelo mundo inteiro. Estas televisões, esta falta de moral, estas escolas a falar estas coisas, tudo isso se espalhou pelo mundo. Veja estes americanos convencidos e acham que são isto e aquilo. Veja se o comunismo já não os apanhou. Eles têm já as raízes, já na Rússia, agora mesmo. Nunca tema o passarinho que vem morder a maçã. Não é isso que vai morder a maçã. Não é o passarinho que vem e come a maçã. É aquela lagarta que está lá dentro. É essa lagarta que dá cabo da maçã. Então ele disse, não temam. O que é que ele quer dizer com isto? Não temam o que os russos vão mandar e tal. Não é isso. Já está aqui dentro. Já está a comer isto tudo. Okay? Pronto, é isto. É isso que nos está a ferir hoje. Portanto, isto só para dizer o quê? Nós somos o resultado, nós somos o fruto da atmosfera que nos rodeia, daquilo que nós vemos, aquilo que nós lemos, como o profeta estava a explicar, etc. Nós, então, queremos nos alimentar de coisas boas para podermos fazer o bem, para nos podermos tornar bons, certo? Nós queremos nos alimentar destas coisas boas. Se nós nos alimentamos de coisas más, nós estamos a introduzir em nós coisas más e vamos ficar maus. Ok? Portanto, para isso temos de ser guiados pelo Espírito. E o profeta diz, o mesmo Espírito Santo que guiou Simeão até Cristo. Lembra-se Simeão? O Espírito Santo disse-lhe, antes de morreres vais ver o Cristo. E ele levantou-se guiado pelo Espírito e foi até à criança, ao menino Jesus. E ele disse, agora os meus olhos viram a salvação de Israel. Ok? Então, porque ele prometeu, vocês leram na Bíblia, vocês creem, o mesmo Espírito Santo levou-o aqui hoje. Amém? E ele diz, a mesma inspiração que levou Simeão à salvação, é a mesma inspiração que nos traz a esta casa hoje. Amém? E nós temos de ser, diz o profeta, de certeza que não foi o diabo que o trouxe. Amém? De certezinha que não foi. Ok? Então,
Há alguma coisa que anda aí nas nações do mundo? Há alguma coisa que anda aí e anda a comer e anda a esmiuçar as nações do mundo? Alguma coisa aconteceu com as nações do mundo nas últimas décadas, no último século? Alguma coisa aconteceu. Na mensagem, eu restituirei, está aí na folha, o profeta começa a dizer assim: muitos de nós olham para Caim como se fosse assim um animal, mas ele diz, eu não me parece que seja assim. Esse homem, se olhar para ele, no que diz respeito à moral do homem, Caim, pensa, a moral, o que é que o guiava, se pensar nisso, se pensar na religião dele, ele não era um mau rapaz. Caim está longe de ser um comunista. Ok. De certeza que não havia partidos no Éden, certo? De certezinha que não havia. Ok? Os partidos começaram a aparecer no século XX, ok? Pronto. Então o que é que ele quer dizer com isto? De certeza que Caim estava longe de ser um comunista. E ele continua, e Caim também não era aqui ele diz infidel. Infidel, a tradução é um incrédulo. Mas isto, nós podemos pensar, é quase como se fosse um ateu. É uma pessoa que não quer saber de igreja, não necessariamente, mas é uma pessoa que não quer saber de igreja, não está nem aí. Pronto. Também não era isto. Ele também não era nada disto. Caim era um crente. Ele era um adorador a Deus, de Deus, certo? Ele adorava Deus. E ele era um membro da igreja fiel. Ok? A única diferença entre Caim e Abel era a revelação divina. E a reação à correção pela palavra. Aí, quando ele foi corrigido pela palavra, aí ele mostrou as suas cores, aí ele mostrou mostrou a sua natureza assassina, mostrou a sua natureza de rebelião, por causa da correção pela palavra. Amém? Porque só a semente predestinada reage bem à correção pela palavra. Ok? Porque todos nós estávamos errados e foi a correção pela palavra que nos tirou de estarmos agrilhoados pelo pecado. Amém? Foi essa correção pela pura palavra, pela revelação. Nós vimos a pura palavra e nos submetemos, nos subjugamos, como o profeta às vezes dizia, nos submetemos completamente ao jugo de Jesus. Esse jugo que é manso, que é suave e leve. Então ele diz, Caim não era um incrédulo, pronto, um infidel, como ele chama aqui, era um crente, não era um comunista. Então há alguma coisa que isto de ser comunista tem, que vai contra a igreja. Ok? Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, e vamos ler o 1 e o 2. Primeira Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 e 2. Mas, o versículo 1 diz, mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito expressamente diz, 4, versículo 1, 1 e 2. Ok? Mas o Espírito, com letra maiúscula, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, desviarão, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O profeta diz, qual é o problema com a igreja hoje? Esta é a outra parte aí da mensagem.
O profeta diz, qual é o problema com a igreja hoje? Está numa condição anémica, tem anemia. Ou seja, quanto mais o dia passa, menos forças tem. Tem anemia. Precisa ali de qualquer coisa para trazer o rubor outra vez à cara. Não é? Uma pessoa que está anémica, está branca, está pálida, não tem forças. Cada dia que passa está pior. A igreja está assim. Não devia ser assim, mas está perdido que vai estar assim. Okay? Vai ter de ser assim, por causa dos mornos. Os crentes de Laodiceia, por causa disso. Nos últimos dias, frios, professores da igreja, não são pregadores, são professores da igreja. Portanto, há um problema também no púlpito, há um problema nas igrejas. E Paulo a dizer, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, cauterizada a sua própria consciência, amantes dos prazeres, diz Paulo noutro sítio, amantes mais dos prazeres do mundo do que a verdade de Deus, falsos acusadores, não é? Paulo fala isto. Não gostam, desprezam os bons. Oh, diz você, esses são comunistas. Não são. São cristãos. São crentes. Tendo aparência de piedade, indo à igreja, colocam o nome no livro, tudo o resto, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, dos tais afastai-vos, diz a Bíblia. Claro, seria assim nos últimos dias. Temos de ter isto, diz o profeta. Mais uma vez ele está a ligar à reação normal das pessoas nesta altura, em que, isto falsos acusadores, não sei o quê, enganadores, isto é os comunistas. Os comunistas. E ele diz, não, esta escritura é na igreja, porque eles têm aparência de piedade. Ok? Em demonologia, o profeta diz assim, nós temos que louvar a Deus e estar gratos a Deus. Os batistas têm de estar gratos, os metodistas, os católicos, os pentecostais, todos. Têm que dizer obrigado, Senhor Jesus, porque nos dias em que o comunismo está a varrer a terra e os ateus estão a passar pela terra, ok? Pense, 13 milhões, isto é uma estatística naquela altura, 13 milhões de incrédulos só no último ano no mundo. 13 milhões. Isto é aquela palavra outra vez, infidel. 13 milhões. E o poder de Deus aqui a mostrar, ele está a falar das suas reuniões, ele está a falar desta mensagem, e o poder de Deus aqui a mostrar sinais visíveis e coisas grandiosas, a mostrar que nós estamos certos, que nós estamos corretos no que estamos a fazer, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, ao crermos que Ele está aqui, e ainda assim 13 milhões só naquele ano. Hoje são muito mais, não é? Mas estava a começar. Ele até usa aqui esta palavra, sair da casca, não é? Nasceram. Partiram a casca e saíram cá para fora. 13 milhões. Só em 53. 13 milhões. Ele diz no último ano, portanto seria 52. Hoje deve ser 13 bilhões ou qualquer coisa. Mas ele coloca aqui no mesmo saco os comunistas, os ateus e estes incrédulos. Okay? Ele coloca-os todos no mesmo saco. E quando nós estávamos a traduzir o livro das Eras, havia lá certas passagens onde o profeta realmente entrava nestas coisas. E eu fui relembrar isto para tentar encaixar aqui neste... Porquê que ele vai buscar os comunistas? Porquê que ele está a falar destas coisas? O que é que ele quer dizer realmente com isto? Será que não podemos andar de vermelho? Será que o problema são os martelos e as foices? É isso que ele está aqui a falar? Na era de Esmirna, naquele livro que nós publicámos há pouco, o profeta diz que estava a ler acerca de um homem de negócios. Ele disse que não era cristão. E esse homem de negócios escreveu um livro, ele estava a dizer que estava surpreendido com as igrejas. Surpreendido. Não conseguia entender as igrejas. Tinham seminários cheios de professores que ensinavam a palavra de Deus de forma a destruí-la. Seminários cheios com professores. A única coisa que eles faziam era
atacar, não é? Portanto, ora vamos lá ver esta passagem. Isto não é literal. Isto, Gênesis, isso é uma fábula. Não é? Estas coisas. Portanto, ensinavam a palavra de Deus para a destruir. E este homem não conseguia entender. Este homem não percebia como é que é possível. Estava embasbacado, estava muito admirado. Ele disse que entendia se fosse um ateu ou um comunista que fizesse isto. Ou um pensador livre. Ou alguém a fazer isto. Mas quando a igreja, ela mesma, se destrói, ele disse, isto parece um assassinato premeditado, parece assim uma coisa deste género. Nós vamos atacar, nós vamos nos destruir a nós próprios. Parecia assim uma coisa, diz este homem. E o profeta diz, com letras assim maiúsculas, aí está a religião híbrida. E depois diz, acorda América antes que seja tarde. Já foi. Ninguém ouviu isto. Acorda América, acorda mundo, não é? Agora é o mundo, já não é a América, mas pronto. Agora acorda o mundo, porque antes que seja demasiado tarde. E ele diz assim, este homem, este incrédulo, diz assim, se fosse um ateu, se fosse um comunista, se fosse um pensador livre, eu percebia isto. Mas eu não percebo como é que os seminários atacam a fé deles. O próprio livro, a base, a fé que eles têm. Como é que é possível? E o profeta usa isso para lançar um aviso assim. Está lá, no livro está com letras maiúsculas. Se for ir buscar, está lá. Acorda a América antes que seja tarde. Ora, a América não acordou. A mensagem, o evangelismo do tempo do fim, o profeta diz, Deus quer que o seu povo se separe da incredulidade e dos incrédulos. Ok? Tantas pessoas cometem aqui um erro. Às vezes deixam os filhos ir brincar aí com o Osvaldo. Isto é um nome fictício, não é? Tenha a certeza com quem é que a sua filha sai à noite. Veja, talvez tenha criado uma menina que anda na igreja e depois, quando se dá conta, ela sai com o Osvaldo e com os outros. E ele é um ateu, um incrédulo. E a sua vida pode ser arruinada. E você não sabe quem é que ele é. Vê? Depois ele casa-se com ela. Olha, veja onde é que os filhos vão ficar. Veja onde é que os netos vão ficar. Veja, tenha cuidado. Deus quer que o seu povo se separe. Ok? Deus quer que o seu povo se separe. Ora, eu fui fazer aqui umas pesquisas da história. E no século XIX, portanto, houve a Revolução Industrial, e eu até ouvi um pregador, o irmão Barry Coffey, há uns tempos, e ele dizia que muita coisa começou depois do terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa foi tão devastador que provocou um movimento na sociedade de pensadores livres, estes que o profeta estava a falar, provocou um movimento chamado iluminismo e coisas assim, e isso gerou uma convulsão na Europa. Okay? E depois da Europa espalhou-se para a América e outros continentes. Mas esse movimento catastrófico, uns a tentar encontrar a razão, como é que tal catástrofe, como é que Deus pode permitir? Lembra-se do terremoto na história de Lisboa, 1755, destruiu aquilo tudo? Lembra-se? Depois o Marquês de Pombal fez lá as ruas assim, lá em Lisboa, se for lá ver, as ruas são todas paralelas e perpendiculares umas às outras. Na Baixa, foi o Marquês de Pombal que fez assim, porque teve que fazer tudo outra vez. Então ele pensou, se calhar vamos fazer isto assim direitinho. É por isso que o Porto está assim, não teve terremoto, está assim tudo aos altos e baixos. Estou a brincar, não é? Bem, então ele fez as ruas assim, de propósito. Foi o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro do rei, na altura do terremoto. Ok? Pronto. Então, no século XIX, algum tempo, 1800 e qualquer coisa, houve um filósofo, não é? Depois deste movimento começaram a aparecer os filósofos. Houve um filósofo na Alemanha chamado Karl Marx, não sei se já ouviu falar. Ele foi o fundador do marxismo. Ok. Ele era alemão. Os alemães tiveram muitos filósofos nesta altura. E ele tinha uma atitude, os livros falam, complexa face à religião.
Ele via a religião como o centro de uma condição sem sentido. E dizia também que isto era o ópio do povo. Portanto, a religião tinha sido usada para que as classes que mandavam, as classes mais importantes, tinha sido usado por essas classes, portanto, sei lá, monarquias, burguesia, aquelas classes mais altas, os ricos. Os ricos tinham usado então a religião, o clero e tal, para dar uma falsa esperança aos trabalhadores. Ok? Esta era a visão que ele tinha. E ao mesmo tempo, este Marx também via a religião como uma forma de protesto. Portanto, os trabalhadores podiam usar a religião como uma forma de protesto contra as condições económicas e a escravatura, etc. Depois, a forma como os comunistas interpretaram isto, portanto, este Marx fez uns livros. A culpa não é dele, ele escreveu os livros, não é? E depois alguém veio e pegou naquilo, interpretou aquilo e fez uma ideologia, ok? Pronto. Então, a interpretação que foi feita pela União Soviética foi então que, ok, a religião é um atraso para o desenvolvimento humano. Esta foi a interpretação. E por causa disto, os governos que são marxistas-leninistas, desta altura que o profeta está a falar, há dois. O da União Soviética. Não acha estranho o profeta dizer sempre Rússia? Não se chamava Rússia na altura, sabia? Rússia chama-se hoje. Não é engraçado? Que ele dizia sempre Rússia, ele nunca dizia União Soviética. Não acha engraçado ele dizer sempre Palestina? Nunca chamava Israel. Engraçado, não é? Pronto. Ele dizia isto. Pronto. Então, a interpretação comunista do Stalin, que é o tempo da União Soviética, do tempo destes livros, que o profeta, destas pregações, é que então a religião é um atraso. Portanto, havia aqui dois países que tinham esta interpretação. Era a União Soviética, era a China, do Mao Tse. Portanto, eles implementaram então um governo que fosse o Estado ateu. O Estado não é que o Estado não tenha religião, o Estado é contra a religião. Não há nada de Bíblias, não há nada de livros religiosos, não há cá muçulmanos, é contra tudo, ok? Porque a interpretação deles do que Marx disse então era que isto é um atraso para a população, nós não queremos nada disto, ok? Pronto. Na mensagem A Fé de Abraão, portanto, esta teoria surge no século XIX. Portanto, o século XIX nós sabemos que foi a unção do homem, ok? E então, daqui surgiram muitos destes pensadores e assim. E isto era apenas teorias na altura, isto eram livros que eram escritos, mas isto cresceu no meio das nações, ok? Esta influência cresceu no meio das nações. E daqui houve vários movimentos que foram aparecendo no mundo. Muitas revoluções foram feitas com base nestas coisas. Mas na mensagem A Fé de Abraão, o profeta diz assim: não admira, como eu disse hoje, que ele usa um termo dos anos 20, o profeta viveu nos anos 20, ele usa um termo, uma mulher que não obedecia às regras da sociedade, que se vestia da maneira que lhe apetecia, as primeiras que cortaram o cabelo, as primeiras que... Pronto, era assim um grupo. Imagino hoje aquela malta mais marginal, se calhar, que não veste-se de qualquer maneira, pinta o cabelo de uma cor qualquer, pronto. Imagina assim uma pessoa dessas. Portanto, esta pessoa gerou uma menina do couro. Ok? E o que é que a menina do couro vai gerar? A que é que este mundo vai chegar? Não é nada, apenas está a amadurecer para o juízo. É apenas um grupo de corrupção, de pecado, de incredulidade. Não resta mais nada a não ser a destruição. Lembra-se dos dias dos anos 20, não é, que isto acontecia. Olhe para a sua filha, portanto, agora anos 60. E ele está a dizer, olhe para a filha dela agora. Portanto, cantam no coro e vestem-se de qualquer maneira lá fora. E pintam-se e etc. Então o que é que a sua filha vai ser?
Ora bem, se formos ver a filha aos anos 2000, é agora esta geração. O que é que a sua filha vai ser? Vê? É isso que as nações têm feito. Semearam ventos, colheram tempestades. Semeamos socialismo, colhemos comunismo. Ok? Semeamos socialismo, colhemos comunismo. Semeamos os direitos do povo, colhemos ateus. Certo? Ok? Vamos continuar. Repara, o nome Laodiceia está na mensagem de Laodiceia. Laodiceia, os direitos do povo, a justiça dos povos. Ok? Isto é o que Laodiceia quer dizer. Faz todo sentido. Porque antes, no século XIX, Marx e esta malta estavam a lançar estas achas para a fogueira. Faz todo sentido que Laodiceia seja os direitos do povo. Pronto. Já houve uma era como a Igreja do século XIX, não, do século XX, que viu todos os países levantar-se a exigir igualdade, tanto social como financeira. Nunca houve uma era assim. Esta é a era dos comunistas, em que todos os homens supostamente são iguais, apesar de só na teoria. Esta é a era dos partidos políticos, que se chamam democratas cristãos, portanto o CDS, que se chamam socialistas cristãos, portanto seria o Partido Socialista, mas sem cristão. A Federação do Bens Comum Cristão, portanto isto seria lá o partido lá da Inglaterra, mas também já corta o cristão, já não é? Etc. De acordo com os nossos teólogos liberais, o profeta está a dizer teólogos liberais, está a ver o que é que este liberal quer dizer? Pronto, teólogos, portanto religiosos, mas liberais, vale tudo. Jesus foi um socialista. E a igreja primitiva, o profeta não está a concordar com isto, ele está só a dizer, esses liberais dizem que Jesus foi um socialista. E a igreja primitiva, debaixo da liderança do Espírito, praticava o socialismo. E assim nós também devemos ser assim hoje. Quando os antigos chamaram Laodiceia a metrópole, estavam a olhar para o governo, um só governo no mundo, que agora estamos a preparar. O mundo, não é? Estamos a preparar esse governo. E enquanto pensamos nessa cidade, sendo a localização de um grande concílio da Igreja, nós estamos a ver a sombra de um movimento ecuménico a acontecer hoje, onde muito em breve nós vamos ver os assim chamados, entre aspas, assim chamados cristãos a rejuntar-se todos. Nós não vamos estar lá. Amém? Nós não vamos estar lá. Eu lembro-me de ir ali a uma loja de artigos de segunda mão. Ok, vamos lá e tal. Quando olho assim para o anúncio, dizia lá loja não sei o quê, tinha o horário, e dizia assim, Núcleo Espírita do Porto, por uma união de todas as igrejas, união ecuménica. Já não comprei nada. Mas pronto. Então, a igreja e o Estado, a religião e a política a juntar-se. Está a ver o profeta no púlpito a chamá-los comunistas? Está a ver porquê? A igreja e o Estado, a religião e a política a juntar-se. E ele diz, o joio está a ser atado. O trigo, em breve, vai estar pronto para ir para o celeiro. Lembra-se do trigo e do joio, não é? E ele diz, isto está tudo a juntar-se. Eles estão todos a crescer agora. Na visão de Patmos, um dia, esses pés de bronze vão estar sobre a terra, aqueles pés de juízo da visão de Patmos. Lembra-se? Pés como bronze, como chamas, de fogo. E o juiz de toda a terra, ele vai estar lá, com equidade, como juiz tem que ter equidade, portanto, não é parcial, certo? Equidade e perfeição, e ele vai julgar a raça humana, a humanidade. E não vai haver forma de fugir a este juízo. Não há maneira de sair deste juízo. Ele está a falar para o mundo. Ele está a avisar o mundo. Ok? Não haverá forma de sair disto. Aquele que é injusto, seja injusto. Aquele que é imundo, seja imundo.
O Deus imutável não é nessa altura que vai mudar. Amém? Não é nessa altura que Ele vai mudar. Porque Ele nunca mudou e nunca vai mudar. Aqueles pés de bronze vão esmagar o inimigo. Aquela pedra tirada, cortada do monte sem mãos, vai esmagar os reinos deste mundo. Amém? Eles vão destruir, os pés, vão destruir o anticristo, a besta, a imagem e tudo aquilo que é vil, que é imundo aos seus olhos. Okay? Vai destruir os sistemas da igreja que pegaram no seu nome só para corromper o brilho. Transformaram-no em 3 deuses. Transformaram-no em tudo aquilo que nós vemos por aí. E vai esmagá-los juntamente com o anticristo. Todos os que são malignos, todos os ateus, todos os agnósticos, todos os modernistas, todos os liberais vão todos estar lá. Diz o profeta. Todos vão estar lá a ser esmagados. Está a ver? O que é que ele está a pôr no mesmo saco? Os ateus, os comunistas, os agnósticos, os modernos, os liberais, todos eles vão estar lá. A morte e o inferno e a sepultura vão estar lá. Sim, vão estar lá. Porque quando Ele vier, os livros vão ser abertos. Depois Ele fala que as virgens nécias e a igreja morna de Laodiceia, e depois Ele diz, a noiva não está lá. A noiva não é nada disso. A noiva não tem nada a ver com isto. Amém? Nada a ver. Ok? Então vamos à era de Filadélfia. Pronto, isto foi Patmos, visão de Patmos. Pronto, a era de Filadélfia, ele diz assim, em relação a este século XIX, onde apareceu Marx e tal, ele diz assim, a pregação da palavra nunca foi maior do que nesta altura. Amém? Esta era, nós temos que colocar-nos lá naquela altura, esta era da unção do homem, a era da inteligência, tanto científica, tanto filosófica, como na palavra também. Os grandes doutores das Escrituras apareceram nesta altura. Amém? Depois Laodiceia traz a unção da águia, uma unção profética, só para encerrar os últimos dias. Mas a pregação da palavra, nesta altura, nunca foi maior. Como, da mesma forma que Satanás se levantou com este bando de pensadores livres, e os que originaram o comunismo também se levantaram, de quem é que ele está a falar? Marx, não é? Século XIX. Não é desses que ele está a falar. E os teólogos liberais espalharam as suas ele chama mercadoria, pronto. Espalharam essa mercadoria imunda, está no livro, pode ir lá ler. Espalharam esta mercadoria imunda, Deus levantou guerreiros poderosos da fé e as maiores obras da literatura cristã, as maiores obras do ensino das Escrituras, as maiores pregações vieram desta era. Uma resposta. Lembra-se quando falávamos dos selos? Satanás tinha um cavalo de uma cor, Deus tinha um animal para responder. Amém? Satanás vem com um cavalo preto, Deus vem com o homem, a inspiração do homem na Escritura. Amém? Satanás vem agora com o cavalo amarelo que diz morte, que é uma mistura das outras cores todas, e Deus vem com a águia. Amém? Como resposta. Amém? Nunca houveram pregadores nem doutores das Escrituras assim e nunca vão haver. Amém? Eles pregavam e ensinavam. Ele dá aqui muitos nomes daquela altura, Spurgeon, Edwards, pronto, vários nomes que nós se calhar não estamos familiarizados. Mas eles pregaram e ensinaram a palavra escrita e glorificaram o seu nome. Então, porquê que este comunismo foi dado, então? Qual é o objetivo disto? Porquê que isto anda aqui misturado com a igreja, tanto? Que o profeta chamava tanto a atenção contra isto? O que é que se passa aqui? O profeta diz, Satanás levantou este bando de pensadores livres e os que originaram o comunismo e estes teólogos liberais para espalhar estas mercadorias. E ele diz que foi Satanás que fez. Okay? Porquê que isto anda aqui? Porquê que surgiu nesta altura? E porquê que os frutos andam agora aí? O que é que se está a passar? A mensagem Experiências Espirituais,
as primeiras experiências espirituais. Ele diz, irmão, um dia, quando a perseguição vier, vai ver a grande igreja redimida de Deus junta. Pedra com pedra. Uma pirâmide, pedra com pedra, todos juntos. Você vai esquecer se é metodista, se é batista, seja o que for. Ou seja, é preciso perseguição para isto acontecer. Amém? Preciso perseguição para isto acontecer. Hoje, na mensagem, isto parece uma camada de denominações. Porque um crê naquele, o outro segue o não sei quanto, o outro só acredita que o selo não sei o que está aberto, o outro não acredita que o selo não sei o que está aberto, o outro diz, mas o casamento e divórcio é assim, o outro diz que é assado. São denominações, não é mesmo? Okay? Agora, o profeta está a dizer, quando essa perseguição vier, estas coisas vão cair. Amém? As igrejas vão voltar a encher. Os serviços, vão ter que haver serviços todos os dias por causa da perseguição. As pessoas vão orar mais do que 5 minutos de cada vez. As pessoas vão jejuar mais do que uma vez a cada 10 anos. Tudo isso vai começar a acontecer, porque é preciso um reavivamento final para transportar as pessoas lá para cima, como Enoque. Okay? Ele chama isso a squeeze, ou como é que se diz? O aperto. Quem chama o aperto. Pronto. Então ele diz, quando essa perseguição vier, então o povo de Deus vai voltar a unir-se, vai voltar a estar junto, pedra com pedra. Quando a perseguição vier e o comunismo assentar, a perseguição vem e o comunismo assentar, a Igreja de Deus vai juntar-se, pedra com pedra, como a pirâmide. Amém? Quando o comunismo assentar, quando ele descer, quando ele tomar o seu lugar. Na mensagem Israel e Igreja, parte 2, ele diz, povo de Deus, estamos a viver no tempo do fim. Quantos já ouviram, anos atrás, quando eles iam me prender por eu pregar sobre a marca da besta? O profeta está a dizer, iam prendê-lo. Quando eu disse que Mussolini, quando chegou ao poder, há 30 e tal anos atrás, eu disse, se Mussolini chegar à Etiópia, escrevam, nunca mais vai haver paz até Jesus voltar. E eu disse, vai haver 13 grandes ismos, comunismo, fascismo e nazismo. E eu disse, eles vão-se todos juntar num ismo. E esse ismo vai dominar o mundo e vai queimar a cidade do Vaticano. E ele diz para as pessoas, em 53, portanto ele disse antes, muito antes. Lembram-se de eu dizer isto há anos e anos atrás? Exatamente dessa forma. Ele diz que está cumprido. No livro das Eras, se for ver as visões, ele diz, isto está cumprido. Portanto, o que é que acontece? Estes 3 ismos, cada um tomou o filósofo que lhe apeteceu, não interessa. Estes 3 ismos não morreram. Não se ouve falar muito de fascismo, nem nazismo, mas eles não morreram. O que aconteceu é que eles juntaram-se no comunismo. Ok? Portanto, este espírito comunista agora tem lá dentro também este espírito fascista, este espírito nazi. Está lá dentro. Eles cavalgam juntos. Todos. Okay? E ele diz, este espírito, de acordo com o que estivemos a ler até agora, está na igreja. E está nos países do mundo. Ok? O que é que o profeta disse que o comunismo, lembre-se quando pensar em comunismo, pense nestes 3 juntos, que eles estão juntos hoje. Okay? Quando o profeta diz comunismo, para que é que ele vem? Ele vem como uma ferramenta para trazer o juízo sobre a grande prostituta. Amém? Mas ao mesmo tempo ele diz que a religião e o Estado estão a juntar-se. E ele explica, vai haver um acordo entre os comunistas. Quando pensar em comunistas agora, pense nestes 3. Não morreram. Os espíritos não morrem. Eles continuam aí. Okay? Portanto, estes 3 juntaram-se e estes 3 vão fazer uma ligação com o Vaticano. E depois o profeta diz, o Vaticano vai quebrar e depois os comunistas vão, bomba atómica, pumba, no Vaticano. Era o que ele estava aqui a dizer. Vão queimar a cidade do Vaticano. E depois a Escritura diz, eles estavam de longe e começaram a chorar porque não podiam vender a púrpura, as pérolas, o ouro, já não podiam ter, que a cidade queimou, eles estavam de longe.
E diz o profeta, estavam de longe porque aquilo é radiação e tal, portanto, bombas atómicas e assim. Então, eu, para tentar juntar as duas coisas, fui ver qual era a diferença entre o socialismo e o comunismo. Ok? Então, de facto, os sistemas são um ismo, também como os outros. Pronto. E eu fui ver qual era a diferença. Então, os dois surgiram como resposta a esta revolução industrial. Os dois apareceram na mesma altura. Então havia os que tinham as fábricas, os capitalistas, tinham as fábricas, portanto a burguesia, que falava-se na burguesia. E eles ficaram muito ricos. Porquê? Porque exploravam os trabalhadores. Não é? Trabalhavam ali horas e horas e horas, não pagavam nada, criancinhas aos 6 anos a trabalhar, porque as mãos entravam lá nas máquinas, arranjavam aquilo e tal. Pronto. E eles ficaram ricos, claro. Então, neste período da Revolução Industrial, os trabalhadores trabalhavam 12 a 14 horas, não paravam para comer, não havia refeições, crianças e tudo. Pronto. Então, em relação ao comunismo, isto surgiu de Marx e de Engels, dois. Okay? Então, a ideia deles era criar um sistema económico diferente, económico e político. Pronto. E o comunismo vem de... Comunismo, nós percebemos da palavra comum. Então, a ideia era que o meio de produção, as fábricas, as terras, nada disso pertence às pessoas. Nada disso pertence aos indivíduos. O governo controla esses meios de produção, essas fábricas e as terras. Portanto, o governo é que controla isso. E as pessoas trabalham lá. E depois a riqueza que é gerada, a riqueza que é produzida, depois é dividida pelas pessoas consoante as suas necessidades. Portanto, se este tem mais, tira-se do que tem mais e dá assim tipo Robin dos Bosques. Tira-se ao que tem mais, dá-se ao pobre, assim são os dois medianos. Não é? É mais ou menos isto. Portanto, não interessa quanto é que uma pessoa trabalha. Isso não interessa. Pega-se no que os tem mais e distribui-se pelos que têm menos. Em teoria, é que o resultado seria que a sociedade não tinha classes. Todos viviam igual. Não há classes, não há ricos, não há pobres. Todos viviam de forma igual. E toda a propriedade é pública, pertence ao Estado, não há cá propriedade privada. Pronto. Portanto, estes escritores consideravam isto utópico, difícil de alcançar, mas, portanto, para isto acontecer, o sistema capitalista tem de ser destruído por revolução, por violência. Okay? De acordo com esta teoria deste Marx. Portanto, é a violência, deita-se abaixo, um coloca-se o outro. Portanto, estes dois, este Marx e este Engels, eles são mais ou menos da mesma altura, portanto, os dois pensaram na mesma ideia. Eles diziam então que estes trabalhadores industriais, o proletariado, isto parece que estamos no 25 de Abril, estes trabalhadores, então tinham que se juntar por todo o mundo, tinham que surgir estes trabalhadores para derrubar a classe média, a burguesia. Eles tinham que os derrubar. E depois então estabelecia-se este sistema comunista e os governos deixavam depois de ser necessários. Já não era preciso governo, porque todos trabalhavam para o bem comum. Daí o nome comunismo. Ok. O ouvinte mais perspicaz já está a ver que isto não funciona. Porquê? Porque eu, por exemplo, estou aqui a pensar, quer dizer, então se eu trabalhar mais do que o outro, vou ter que pagar mais impostos logo. Então não trabalho mais. O que é que acontece depois? Quem não trabalha nada, também recebe o mesmo. Não é? Quem não trabalha nada vai receber. Então, na prática, o que acontece é que isto causa pobreza. Não é? Pronto. Ok. Depois, o socialismo é uma teoria parecida ao comunismo, mas não é tão extrema, é mais flexível. Por exemplo, o socialismo permite que os trabalhadores se juntem em cooperativas e controlem eles esta fábrica ou esta quinta. Portanto, é uma teoria mais flexível. E, portanto, em vez de deitar abaixo o capitalismo e deitar abaixo a burguesia, os socialistas permitiam uma entrada mais soft, mais gradual,
mas reformas mais graduais, por processos legais, processos políticos. Por exemplo, a eleição dos socialistas para o governo, não é? Escolham-nos a nós, que nós vamos fazer isto bem. E depois, então, no socialismo, os dividendos, não é? Os lucros e tal, são divididos, são espalhados com base na contribuição dos indivíduos para a sociedade. Pronto. Portanto, quem trabalhar mais, ganha mais, teoricamente, paga mais impostos também. Portanto, assim, comunismo exige revolução, exige violência, deitar abaixo o poder político, e o socialismo consegue trabalhar lá com a estrutura política que lá está. Pronto. Então, conclusão. Como o comunismo não incentiva as pessoas a trabalhar, portanto, quem está lá e não faz nada vai receber a mesma coisa, isto, na prática, o que acontecia era um empobrecimento do país, da sociedade. Os trabalhadores rapidamente davam conta que não vale a pena trabalhar, não vale a pena dar no duro, porque não vamos receber mais por isso. Então, o socialismo, por outro lado, dá esta recompensa a quem trabalhar mais tem é que pagar mais impostos por causa disso. Pronto. Então, esta coisa que nós estávamos aqui a ver, eles dois vêm do mesmo sítio. O socialismo é mais soft, mas os dois vieram do mesmo saco. E hoje, o profeta diz que tanto o comunismo, como o fascismo, como o nazismo estão juntos. Ok? Portanto, nós já estamos a ver que nos países do mundo, todos eles são dominados pelo diabo. Porque estas teorias vieram do diabo, disse o profeta atrás. Amém? Então todos eles estão a ser hoje dominados por este espírito. Ok? Há países que são muçulmanos, é verdade, são mais religiosos, mas se reparar aqui, na Europa, nas Américas e não sei o quê, não há países religiosos. O que está a acontecer é que os poderes políticos estão a ser dominados todos por o mesmo espírito, apesar de eles dizerem que não, é todo o mesmo espírito, defendem todos, são todos inspirados pela mesma coisa, ok? Lembra-se do profeta dizer que os nazis eram aqueles 200 mil cavaleiros, lembra-se disso, que saíram do poço do abismo, ok? Portanto, são eles que estão a cavalgar aqui. Portanto, todos estes governos estão juntos porque são a mesma inspiração, seja socialista, seja comunista, seja nazi, seja fascista, estão todos ali misturados e eles estão a trabalhar para que o mundo faça um acordo com a religião. Ok? Eles estão a trabalhar. Daí todos os países largarem o seu... São todos ateus, são todos laicos, eles estão a largar porque esse poder religioso tem que ficar do lado de uma só igreja. Ok? Esse poder religioso tem que estar num sítio. E este poder político tem que estar num sítio para eles poderem fazer este acordo. Para eles poderem se juntar. Para eles poderem trazer aqui sobre a terra este Armagedão. Então, tudo isto, o profeta está a ver isto nos anos 50, em forma de semente. Por uma série de visões que ele teve, por uma série, não é, o nazismo, fascismo, comunismo, juntos no comunismo, porque a partir dali, da Segunda Guerra, só ficou o comunismo. E ele diz, tudo isto a juntar-se, tudo isto a acontecer, as igrejas a ficarem mornas, e ele está a ver isto tudo. E ele está a tentar, pelas suas palavras, chamar-nos a atenção que a América está assim porque é o comunismo. E ele até diz que os casamentos entre raças, ele diz, isto é comunismo aqui a acontecer. E ele diz, ele está a ver isto tudo em forma de semente e ele está a ver o que é que vai acontecer lá ao fundo. E ele está-nos a chamar a atenção agora, quando pregou, está-nos a chamar a atenção que tudo isto é um movimento, tudo isto é uma inspiração. Por trás disto,
Nós não queremos acreditar, era o que ele estava a dizer, nós não queremos acreditar, quer dizer, então eu votei naquele homem e é Satanás que está a mandar naquele homem. Quer dizer, eu votei para a junta de freguesia e Satanás está a mandar naquele homem. Nós, às vezes, custa-nos a acreditar nestas coisas, que todos os governos são de Satanás. Toda a inspiração é de Satanás. Mas todos eles estão atrás, e tudo isto é um movimento, é uma engrenagem que está aqui a andar. Amém? Uma engrenagem que está... Importa qual é o governo que está lá? Importa muito. Importa se ele é socialista, se ele é comunista, se ele é fascista. Será que vai importar para o plano de Deus? Tudo isto está a funcionar. Ok? Eu detesto política, mas teve que ser. Hoje teve que ser. Mas o profeta diz assim, nós andamos num mundo de trevas. Certo? Mas nós não andamos em trevas. Amém? Nós andamos num mundo mergulhado em trevas, mas nós não andamos em trevas. Nós seguimos uma luz. Amém? Tudo à volta está escuro, mas nós seguimos uma luz. E nós seguimos essa luz e essa luz mostra-nos onde é que nós estamos a andar. Amém? Essa luz diz-nos o caminho. Pelo meio dos comunistas. Sim. Pelo meio das trevas. Ainda que andássemos no vale da sombra da morte. É essa luz que nos tira das trevas. Amém? E o profeta diz, às vezes temos que ser abanados um pouco. Temos que ser agitados um pouco para nós podermos dar conta de que é isto que estamos aqui a falar, de que é que isto se trata, do que é que está a acontecer no mundo. Às vezes temos de ser abanados um bocado. Eu tinha aqui uma escritura, mas eu acho que nós não é preciso lermos, mas era em 2 Crónicas 18, onde Acabe faz um negócio com Josafá. Eles fazem aquele acordo, lembra-se? Então havia aquela, acho que era Ramote Gileade, salvo erro. E eles disseram, eles têm a nossa terra, Acabe vai falar com ele, Acabe, rei de Israel, vai falar com o rei de Judá. Olha lá, não achas que devíamos ir buscar aquela terra? O Senhor prometeu-nos esta terra e os inimigos têm a nossa terra. E o profeta diz, ora bem, este foi o período mais negro para Israel. E hoje provavelmente é o período mais negro que nós estamos a viver na história. Parece muito iluminado, mas é o período mais negro, espiritualmente falando. E então o profeta diz que Josafá, um homem justo, um homem bom, seu pai era um homem bom, um homem espiritual. E ele chama a atenção. Então ele faz esta aliança com este rei que não era de todo mau rapaz, Acabe, não era de todo mau rapaz, mas tinha-se casado com a pessoa errada, por beleza, diz o profeta, ou por poder político, porque o seu pai também era rei sacerdote. Então, fosse qual fosse a ideia, como ela se pintava, se calhar foi pela beleza de Jezabel, não é? Se calhar foi por causa disso. Mas ele até nem era assim mau rapaz, ele até ouvia Elias, ia lá ouvir Elias e tal. E ele até, Nabote disse que não, e ele, pronto, ficou triste, mas foi para casa, pronto, não há de ser nada, paciência, isto passa. Mas ele tinha-se casado então com esta mulher maligna. E esta mulher levava-o a fazer coisas erradas, levava-o a cometer homicídios, levava-o a perseguir os homens de Deus, levava-o a matar os homens de Deus, e ele era bom rapaz, levava-o a cometer idolatrias, só por causa desta união. Então esta união agora transportou-se para uma outra união, em que este bom rapaz, mas com más influências, Acabe, vai e faz uma união com Josafá, o tal que era espiritual, o tal que vivia corretamente. Então chega um ponto em que aquilo está tudo a correr tão bem, mas Josafá sente ali qualquer coisa, ele diz, olha lá, não há assim mais ninguém que dê para a gente ir perguntar, não há assim mais ninguém. Eles até diziam, os 400 profetas, a dizer que foram perguntar ao Senhor, apesar de serem de Baal, mas à frente de Josafá, vamos perguntar ao Senhor,
se vamos à guerra ou não, eles todos a dizer, vamos à guerra, vamos à guerra. E Josafá começa a pensar, espera lá, está aqui qualquer coisa, está a cheirar bem. Não há aí mais ninguém que dê para perguntar. Então foram buscar Micaías, nós conhecemos a história. E depois Micaías vem e ele diz, e era esta escritura que eu tinha aqui, rei, vai lá que vais ter sucesso. E acaba a achar aquilo muito estranho. Mas então, de certeza que o Senhor disse isso, então estás sempre a falar contra mim. E ele disse então, olha, eu vejo Israel perdida, como ovelhas sem pastor, ainda que eu vá comer pão e água, o Senhor colocou isto na minha boca, é isto que eu vou dizer. E ele foi e comeu pão e água a partir daí. Então, nós sabemos o que é que acontece. No céu há uma conferência, e o profeta diz, às vezes no céu há assim umas conferências. E eles começaram a falar uns com os outros lá no céu, então, quem é que vamos mandar para que a profecia de Elias se cumpra? Quem é que nós vamos enviar para que a profecia de Elias se cumpra? Então o espírito de mentira surgiu de baixo, e o profeta põe lá assim entre parênteses, claro, do inferno. O espírito de mentira levanta-se e diz, eu vou, e eles vão começar a dizer, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então. E Deus deixou-o ir. E esse espírito de mentira infiltrou-se naquela religião híbrida, e eles começaram todos a falar à mesma voz. Começaram todos a falar, sim Senhor, assim diz o Senhor, vamos. Micaías viu isto numa visão. Micaías viu esta situação. E ele fala. E o profeta diz, o mundo, através da televisão, através do rádio, através do cinema e outras coisas aí, corrompeu o país com a podridão de Hollywood. Nós não temos mais a religião à moda antiga que tínhamos há uns anos atrás. E ele diz, não se consegue misturar o óleo com a água. Não se consegue misturar azeite com a água. Não se pode fazer isso e dizer que é salvação. Não é possível. Tem de se separar, irmão. Alguma coisa tem de acontecer. Se houver alguma esperança, temos de fazer alguma coisa e rapidamente. Porque a hora do rapto está próxima. As coisas estão a acontecer por toda a parte. A igreja está tão longe já. Leem todo o tipo de revistas, livros, histórias e tudo o resto. Eu posso ir a uma igreja, e eles conhecem as músicas depois dos grandes reavivamentos, eles conhecem aquelas músicas, eles sabem quem é que está a ir para, quem é que se está a candidatar para presidente, quem é que se está a candidatar a isto, quantas estrelas de cinema se casaram, isto e aquilo, mas a palavra de Deus não sabem nada. E ele diz, o povo não é o culpado. O povo, as pessoas, ele diz, não é culpa deles, a culpa está no púlpito. A culpa está no púlpito. De onde a palavra vem? Exatamente, a culpa está atrás daquele púlpito. Como é que se consegue ficar calado se for um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Como é que se consegue ficar calado e saber e ver este pecado e estas coisas assim, estas coisas a amontoar-se, estas coisas a aparecer cada vez mais, tudo isto a acontecer, e nós vemos almas humanas a ir para o inferno, milhões todos os dias, e ficar quietos? Alguém me perguntou, diz o profeta no outro dia, alguém me perguntou, acha que consegue parar este movimento? Acha que consegue parar isto que está a acontecer no mundo? E diz ele, não posso parar porque Deus disse. Mas um dia, na barra do juízo, eles vão puxar a tela, vão ligar a câmara. Lembra-se como é que era antigamente? Eles metiam assim umas coisas redondas, puxavam o filme, ligavam aquilo começava assim a andar e a imagem aparecia na tela. Aquilo é parecido, só que é digital. Aquele está ali. E ele disse, um dia vão puxar aquilo, vão ligar a câmara e a fita, hoje já não é fita,
aquilo vai aparecer lá, a vida da pessoa, e eu a pregar, vai aparecer lá, a pessoa ouvir, e não fez, vai aparecer lá. E ele diz, qualquer homem que já foi tocado, só um pouco, pelo Espírito de Deus, sabe que estas coisas, que se chamam hoje cristianismo, não são cristianismo. Qualquer homem que foi um bocadinho tocado, sabe isso. Espera até que a Rússia chegue aqui, tome o controle das nações, coisas assim, tome conta deste país, porque se está a desviar. E você vai ver o que é certo e o que é errado. Se nós pensarmos na Rússia, se interpretarmos aquilo como comunismo, se pegarmos o comunismo e formos ver o que é que ele quer dizer com isto, e nós já vimos os ateus, os pensadores livres, essa coisa toda, a América é comunista, hoje. A América já está aqui. A Rússia já tomou conta daquilo. Nesta altura era um país cristão, já não é. Nesta altura, orava-se nas escolas, já não se faz. Nesta altura, as igrejas pregavam a verdade, já não pregam. Isto que ele está a dizer já aconteceu. E ele diz assim, você vai ver se a sua religião morna, nessa altura em que eles puxarem o ecrã e ligarem, ele está a falar para o mundo. Amém? A noiva não passa por este juízo. Mas ele diz, nessa altura, você então vai ver, quando eles puxarem a câmara, ligarem a câmara, você vai ver então se essa religião morna serviu para alguma coisa ou não. E a resposta dele é, não. Ele fala aqui da França, mas eu não vai ir-me a medo de entrar, vou passar à frente. Mas ele fala na França, e começou tudo aí, aquela podridão toda. E depois espalhou-se pela moda, entrou em Hollywood e tomou conta do país. Portanto, eu tinha aqui isto, mas eu vou passar à frente. E ele disse, está a ver o que aconteceu? Começou tudo aí. O centro onde a moral se perdeu foi lá, em França, em Paris. E depois, diz o profeta, se reparar, não podia entrar aqui pelo ministério. Na América, não podia entrar pelo ministério. Então o que é que fez? Entrou por Hollywood e ele estabeleceu o quartel-general lá em Hollywood. Amém? E o profeta diz que há esta besta, esta Babilónia. Ele diz, esta Babilónia encontra-se de duas formas. Uma Babilónia religiosa, a confusão, a meretriz em Roma, e há uma Babilónia da cultura. Há uma Babilónia cultural em Hollywood. Amém? E agora a única coisa que nós temos de fazer é este comunismo juntar-se a esta religião. É a única coisa que falta. E o Armagedão pode começar. Amém? Porque este comunismo já tomou conta, está a tomar conta deste mundo inteiro. E esta religião está lá à espera. Esta religião está lá, tem o ouro, tem aquelas coisas todas que o profeta disse, tomou conta, hibridou as religiões todas, hibridou as igrejas todas lhe prestam homenagem, todas dizem que é a mãe igreja, e diz o profeta, e é, tomou conta disto tudo, a outra Babilónia tomou conta daquilo tudo, e só falta esta Babilónia, este comunismo, fazer a imagem à besta. Prestar-lhe uma última homenagem. Eu vou tentar terminar daqui a pouco. Só mais. Ele invadiu, Satanás, invadiu os Estados Unidos com estes poderes demoníacos. Todas as nossas modas vêm de Paris. Entram por Hollywood, pelos ecrãs, e estas meninas, estes meninos e assim saem aqui e veem estes ecrãs.
E nós, como o profeta explicava no início, nós somos aquilo que nós consumimos, ingerimos, certo? Se ingerimos coisas erradas, vamos fazer coisas erradas. E nós sabemos, já falamos aqui do problema daqueles jogos de computador, não é? A pessoa tem uma realidade, tem problemas, então salta para aquela realidade, porque lá não há problemas. Lá é herói, lá é jogador, lá é herói de guerra, lá é criminoso e a polícia nunca o apanha, o que ele quiser. Salta para aquela realidade e aquilo começa a ser a realidade da pessoa. Porquê? Porque nós somos aquilo que ingerimos. Amém? E o profeta diz, isto é tão astuto, este estratagema é tão astuto, que isto entra e começa a abafar tudo. Então o que é que acontece? A igreja começa a ficar morna, a igreja começa a não ter nada, a igreja começa a morrer, e como a igreja começa a morrer, a casa começa a morrer, e ele diz, isto começa a abafar tudo. E depois começa-se a permitir tudo, e depois começa-se a deixar entrar o pecado todo, e depois nós vemos essas coisas e já não nos chocam, e ouvimos essas coisas e já deixam de nos chocar, e isto é tudo um estratagema. Isto é tudo uma invasão. Amém? E o nosso país está invadido. Amém? E o nosso mundo foi invadido. Obrigado, Marx. A invasão está em curso, diz o profeta. A entrar de casa em casa, de lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem a homem. Filhos, no nome de Jesus Cristo, levantem-se com a moral da Bíblia e do Senhor Jesus Cristo e digam, eu vou com os poucos desprezados do Senhor. Sim, Senhor. E diz ele, veja o que ele diz. Eu vou ser uma verdadeira mãe, eu vou ser um verdadeiro pai. Começa tudo aqui. Amém? Começa tudo aqui. Pegamos nas nossas mulheres, despimos-las, colocamos-nas nos escritórios, a conduzir os táxis, para cima e para baixo pelas ruas, quando deviam estar em casa, atrás do fogão, a cozinhar e a fazer o jantar. O que é isto? É o diabo. A invasão está em curso. Amém. Invadiu o seminário, invadiu as igrejas, já despiu as nossas mulheres, já tem os nossos homens num ponto em que já não podem dizer nada. É tão difícil encontrar uma pessoa que saiba ouvir um não hoje, em que se diga não e a pessoa não desate num berreiro, ou não nos coloque na lista negra, ou não se vá vingar de nós. Você diz, as mulheres, sim, e os homens permitem as esposas fazer isso. Isso mostra de que massa é que você é feito. E depois chega o pregador. O pregador sobe à plataforma hoje, um púlpito moderno. Fica ali, com as pessoas à frente, e prega acerca de tudo neste mundo, menos arrependimento e pecado. E a cruz de Cristo. Pregam sobre tudo, menos isso. Tenta-se pregar o Evangelho, tenta-se levar as pessoas a se arrependerem e elas rebentam. Levantam-se, saem porta fora, não querem ouvir. Elas não têm de ouvir. Direitos do povo. Elas não têm de ouvir. Ninguém é obrigado a ouvir isto. Diz o profeta. Mas vão ter de se arrepender ou vão perecer. Essa é a escolha. Arrepender ou perecer. Até rima. Demónios. Vai-se à escola e está tudo invadido por demónios. Lembre-se, eu nunca votei na minha vida, diz o profeta. Não é nada de que me deva acabar. É o meu direito como americano ou como qualquer um de nós, se eu quiser fazer. Mas eu tenho demasiada estima pelos meus amigos para os ver ali.
eleitos. Veja, já os vi entrar como homens bons e vieram corruptos como sei lá o quê. Eu já vi o profeta a dizer que Nixon era um bom homem. Depois foi presidente dos Estados Unidos. E ele disse, eu conheço o Sr. Nixon. Eu conheço o Sr. Nixon. Eu já vi uma foto em que Nixon vai aos homens de negócios do Evangelho completo. E ele conheceu o irmão Branham. Ele diz, eu conheço. Eu acho que ele é um bom homem. Daria um bom presidente. E foi o único que saiu por corrupção até hoje. Ele disse, eu tenho demasiada estima pelos meus amigos por os ver entrar ali. Entram bons homens, saem corruptos, como sei lá o quê. Foi ele que disse. E o profeta diz assim, eu estou aqui a construir uma plataforma para que a única pessoa, o único candidato, Jesus Cristo e só Ele, é a Ele que eu estou a entregar o meu tempo de antena. É a Ele que eu estou a dar o meu voto. É a Ele que eu quero construir a candidatura dele. Porque Ele vai ser o Senhor destes reinos. Ele vai ser o único dominador. Ele vai ser o único candidato nessa eleição. Amém? Se eu conseguir fazer com que a igreja se endireite, o resto do mundo depois fica resolvido. Portanto, o problema está na igreja. A igreja ou não tem membros, ou não está a pregar o que deve. Eu suspeito que sejam esses dois problemas. A igreja ou não tem membros, ou não está a pregar aquilo que devia. Amém? Então, depois desta lição de história e política, o que é que nós podemos resumir deste nosso estudo esta manhã? Em primeiro lugar, Deus vai ter um reino. Amém? Deus vai ter um reino e Ele vai ser o único Senhor. A Bíblia diz que Ele vai reger com vara de ferro. Ok? Não vai haver as criancinhas. Então, não vai ser preciso isso. Amém? Vai ser um governo com vara de ferro. Não há pecado. Não há espaço para Ele. Não há quem inspire o pecado lá, nessa altura. Amém? E Ele vai reger sobre as nações. Esta pedra cortada do monte vai bater naquela estátua ali nos pés, que é onde estamos hoje. Ali nos pés, onde vemos o ferro. Depois, se for estudar isto, o ferro é o Império Romano. O Império Romano ainda dura até hoje. Ele é um ferro, quando ele está misturado com o barro, nós somos barro, nós viemos do pó da terra. Portanto, o ferro misturado, esse poder ali misturado com humanidade, esse ferro ali misturado em quem está nos lugares políticos, esse ferro ali misturado com quem está no lugar dos papas, esse ferro ali misturado nesses líderes, vai bater aí mesmo. E depois o que é que acontece? Todos esses poderes vão ser esmigalhados. Todos esses poderes. Aquilo bateu nos pés, bateu lá no tempo do fim, e foram esmigalhados o barro, o ferro, o cobre, a prata e o ouro. Todo esse glamour, toda essa riqueza vai ser esmigalhada por causa daquela pedra cortada do monte sem mãos. Amém? Por causa dessa pedra que foi cortada lá do monte, e essa pedra vai bater lá. Essa pedra que foi cortada pelo próprio Deus. Essa pedra vai bater. E dizia a Escritura que nós lemos que Ele vai governar esta terra. Porque Ele criou esta terra. Ele gosta desta terra. Amém? Nós vamos viver aqui nesta terra. Ok? Nós vamos habitar esta terra. Amém? Ele criou-a. Satanás corrompeu. Ele apenas vai limpá-la. Ele criou-nos a nós. Satanás corrompeu-nos. Mas Ele está-nos a limpar. E vai haver um ponto em que só vai faltar este corpo ser transformado. Mas nós temos de estar aqui dia a dia, a ir de transformação em transformação. Nós temos de estar aqui dia a dia, a crescer, como a Escritura diz, de fé em fé, de glória em glória.
de vitória em vitória. Amém? Nós temos de chegar no fim deste ano e pensar, há um ano atrás, eu estava pior do que o que estou hoje. Há um ano atrás, eu era mais imaturo do que o que sou hoje. Há um ano atrás, eu sabia menos do que o que sei hoje. Há um ano atrás, eu estava mais fraco do que o que estou hoje. Se isso não acontecer, está na altura de vir ao altar. Amém? Isto foi o profeta que disse já agora. A cada ano que passa, se quiser olhar para os calendários, pensa assim, dessa maneira. Há um ano atrás, estava pior, porque hoje estou mais forte. Há um ano atrás, tinha menos do que o que tenho hoje. Hoje estou mais forte. Hoje sou mais rico. Em Cristo. Amém? Ainda que esteja a passar pela maior tribulação de sempre. Se é a maior tribulação de sempre, quer dizer que estamos mais fortes do que nunca. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai, oramos, Senhor, para que agora, como um só, unidos, Pai, possamos, Senhor, levar o estandarte de Cristo na nossa frente. Esperamos, Senhor, que possamos continuar nesta luta, neste caminho, erguendo bem alto, Senhor, a bandeira do Evangelho de Cristo. Esperamos, Senhor, que as nossas lutas e as batalhas de cada dia nunca, Senhor, enfraqueçam a fé que temos em Ti. Mas que sejam, sim, mais razões para dedicarmos a Ti a nossa vida. Mais razões para Te dedicar todo o nosso ser e tudo aquilo que está em nós, Pai. Esperamos, Senhor, um momento em que seremos libertados deste corpo, em que iremos encontrar-te, Senhor. Esperamos esse momento, Senhor. E se o próximo ano o trouxer, glória a Deus. Se os próximos 5 minutos o trouxerem, glória ao Teu nome, Pai. Mas se só vierem 100 anos, glória ao Teu nome, Pai. Queremos sim viver a cada dia para isso. Queremos sim viver a cada dia, Pai, manifestando a luz que há em nós, Pai. Manifestando, Senhor, a liberdade em Cristo. A liberdade que há, Senhor, nos nossos corações. Esperamos sim manifestar a semente que em nós habita e que essa verdade, Senhor, continue a ser pregada aqui, Senhor. Que a verdade do Evangelho continue a ser vivida nas nossas vidas. Senhor, que no próximo ano continuemos a alimentar-nos, Pai, da verdade, da pura palavra. Continuamos a regar a verdadeira semente, Pai. Continuemos a alimentar o cão branco, para que ele vença o cão preto. Senhor, esperamos, Pai, continuar a servir-te com tudo aquilo que está em nós, Pai. Que o próximo ano traga a verdade vinda deste púlpito. Traga, Pai, a vitória sobre o inimigo. Traga, Pai, a vitória sobre a tentação. A vitória sobre os vícios. A vitória sobre as enfermidades. E todas as maleitas e todos os males que possam vir sobre nós, Pai. Que o próximo ano continue a trazer-nos um caminhar cada vez mais próximo de Ti, Pai. Que o próximo ano continue a trazer-nos a alegria da vitória em Cristo. Não ligamos muito para os bens materiais, Pai. Não, sabemos que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas queremos nos focar naquilo que é essencial, Senhor. A vida, a luz, a verdade, a vitória. Senhor, que este ano, Senhor, que irá começar, se lá chegarmos, se a Tua vinda tardar, Senhor, que nos traga um caminhar ainda mais próximo de Ti. Que nos traga mais revelação, mais entendimento, mais sabedoria, para que possamos
a absorver, entender, perscrutar as astutas ciladas do inimigo, para que nenhuma delas nos vença. Sabemos, Pai, que é um caminhar cada vez mais duro, cada vez mais difícil. Ajuda-nos, Pai, a vencer. Sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Por quem tentará contra o braço do Senhor? Amém? Quem tentará contra o poder do Altíssimo? Habita em nós, vive em nós, respira, Senhor, em nós. Que o Espírito nos encha da planta dos nossos pés até ao topo, ao alto da nossa cabeça, Pai. Que em nós os nossos poros transbordem com o poder vivificador. Que o poder da palavra falada tome conta de nós. Senhor, continua a alimentar-nos com a pura palavra, Pai. Estas são as resoluções que temos para 2019, Pai. Servir-te com todas as nossas forças. Sermos cristãos 365 dias. Falarmos do Teu nome, louvarmos o Teu nome 365 dias, Pai. Confiadamente esperamos em Ti, esperamos pela Tua vinda e sabemos, Pai, que não há nada que nos pode hoje já afastar do amor de Cristo, porque nascemos nessa família, estamos vulcanizados nessa árvore, estamos enxertados, colados, vulcanizados, agarrados lá à seiva. Ajuda-nos, Pai, a podermos ainda mais transmitir esta verdade aos outros. Possamos ainda mais sermos epístolas escritas e lidas por todos os homens. Possamos ainda mais ter uma marca aí nesse mundo que jaz no maligno, sendo diferentes, sendo limpos, sendo puros de coração. Nós pedimos, Pai. Ajuda-nos agora, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Nós